Bem-vindos ao Mente Estoica, o espaço onde a filosofia milenar do estoicismo se encontra com os desafios do mundo moderno. Hoje, vamos explorar 12 princípios estoicos para uma transformação imediata na vida. Se você está buscando clareza mental, resiliência emocional e uma vida mais significativa, este vídeo é para você. Cada princípio que vamos abordar é uma ferramenta poderosa para enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade e propósito. Então, respire fundo, ajuste seu foco e vamos juntos mergulhar nessa jornada de transformação. O primeiro princípio estoico é o alicerce de toda a filosofia: entender o que está sob seu controle e o que não está. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, começa seu manual com essa distinção crucial. Ele diz: algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Mas o que isso significa na prática? Vamos explorar. Imagine que você está preso no trânsito. Você pode controlar o trânsito? Não. Mas você pode controlar como reage a essa situação. Pode escolher ficar irritado, xingando outros motoristas. Ou pode respirar fundo, colocar uma música que gosta e aceitar que naquele momento não há nada que você possa fazer para mudar a situação. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar uma experiência estressante em uma oportunidade para praticar a paciência e a serenidade. Os estoicos acreditam que grande parte do sofrimento humano vem de tentar controlar o incontrolável. Quantas vezes você já se preocupou com o que os outros pensam de você? Ou ficou ansioso por algo que pode ou não acontecer no futuro? Essas são coisas que estão fora do seu controle. O que está sob seu controle são suas ações, suas escolhas e suas reações. Epicteto nos ensina que quando algo acontece, devemos sempre nos perguntar: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então não faz sentido se desgastar com isso. Em vez disso, devemos direcionar nossa energia para o que podemos mudar. Por exemplo, se alguém te critica, você não pode controlar a opinião dessa pessoa, mas pode controlar como você reage à crítica. Você pode escolher não levar para o lado pessoal, ou até mesmo usar a crítica como uma oportunidade para refletir e crescer. Essa distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está é libertadora. Ela nos permite focar no que realmente importa e nos livrar da ansiedade e do estresse causados por coisas que estão além do nosso alcance. Quando você internaliza esse princípio, começa a viver com mais leveza e serenidade, sabendo que, independentemente do que aconteça, você sempre tem o poder de escolher como reagir. O segundo princípio estoico é sobre libertar-se da opinião alheia. Em um mundo cada vez mais conectado, onde as redes sociais nos expõem constantemente ao julgamento dos outros, esse princípio é mais relevante do que nunca. Epicteto nos lembra: se alguém te insultar, o problema é dele, não seu. Mas como podemos aplicar isso no dia a dia? Vamos começar com um exemplo prático. Imagine que você posta uma foto nas redes sociais e recebe um comentário negativo. Sua primeira reação pode ser de frustração ou até mesmo de raiva. Mas se você parar para refletir, perceberá que o comentário diz mais sobre a pessoa que o fez do que sobre você. Talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil e esteja descontando suas frustrações em você. Ou talvez ela simplesmente tenha uma visão diferente da sua. De qualquer forma, a opinião dela não define quem você é. Os estoicos acreditam que a opinião dos outros é algo externo, fora do nosso controle. O que importa é como você age de acordo com seus próprios valores. Se você está vivendo de maneira autêntica e alinhada com seus princípios, então o julgamento dos outros não deve te afetar. Claro, isso não significa que você deva ignorar completamente o feedback alheio. Às vezes ele pode ser útil para o seu crescimento. Mas é importante discernir entre críticas construtivas e meros julgamentos infundados. Outro aspecto importante desse princípio é a ideia de que a busca por aprovação externa é uma fonte de infelicidade. Quando você depende da validação dos outros para se sentir bem, você se torna escravo das opiniões alheias. Em vez disso, os estoicos nos encorajam a buscar a aprovação de nós mesmos.
Pergunte-se: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou fazendo o que acredito ser certo? Se a resposta for sim, então não importa o que os outros pensem. Libertar-se da opinião alheia não é fácil, especialmente em um mundo onde somos constantemente julgados e avaliados. Mas, com prática e reflexão, é possível desenvolver uma mentalidade mais resiliente e independente. Quando você para de buscar aprovação externa, encontra uma paz interior inabalável e se torna verdadeiramente livre. O terceiro princípio estoico é a aceitação radical do presente. Os estoicos acreditam que o sofrimento surge quando resistimos à realidade. Se algo ruim acontece, lutar contra isso só aumenta a dor. Em vez disso, devemos aceitar o momento como ele é. Mas o que isso significa na prática? Vamos imaginar que você perdeu o emprego. Sua primeira reação pode ser de desespero e frustração. Você pode começar a pensar em todas as coisas que poderiam ter sido diferentes, ou em como a situação é injusta. Mas, ao fazer isso, você está resistindo à realidade. Em vez de aceitar o que aconteceu, você está lutando contra isso, o que só aumenta o seu sofrimento. A aceitação radical do presente não significa ser passivo ou conformado. Não significa que você deva desistir de procurar um novo emprego ou de melhorar sua situação. Pelo contrário, a aceitação é o primeiro passo para a ação. Quando você aceita a realidade como ela é, você pode começar a agir de maneira mais eficaz. Em vez de gastar energia lutando contra o que já aconteceu, você pode direcionar essa energia para encontrar soluções e oportunidades. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, disse: tudo o que acontece é como deveria ser. Isso não significa que tudo o que acontece é bom ou justo, mas sim que no grande esquema das coisas, cada evento tem um propósito. Quando você aceita o presente, você se abre para aprender com ele e crescer a partir dele. A aceitação radical do presente também nos ajuda a viver com mais gratidão e apreço pelo momento atual. Muitas vezes, passamos tanto tempo preocupados com o futuro ou remoendo o passado que nos esquecemos de viver o presente. Mas o presente é o único momento que realmente existe. Quando você aceita o presente, você se conecta com a realidade e encontra uma paz que nada pode abalar. O quarto princípio estoico é sobre ver os obstáculos como oportunidades. Os estoicos acreditam que cada desafio é uma chance de crescer. Epicteto dizia: o obstáculo é o caminho. Mas como podemos aplicar isso na prática? Vamos imaginar que você está enfrentando uma dificuldade no trabalho. Talvez você tenha recebido um projeto desafiador ou esteja lidando com um colega difícil. Sua primeira reação pode ser de frustração ou até mesmo de desânimo. Mas, se você parar para refletir, perceberá que essa situação é uma oportunidade para desenvolver novas habilidades e fortalecer sua resiliência. Os estoicos nos encorajam a encarar os obstáculos como oportunidades de crescimento. Em vez de ver um problema como algo negativo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso me fortalecer? Essa mudança de perspectiva pode transformar uma situação difícil em uma experiência enriquecedora. Outro exemplo é o de uma doença ou lesão. Ninguém gosta de ficar doente ou machucado. Mas essas situações podem ser oportunidades para praticar a paciência, a gratidão e a resiliência. Quando você enfrenta um desafio de saúde, você tem a chance de refletir sobre o valor da saúde e de apreciar as pequenas coisas da vida. Transformar obstáculos em oportunidades não é fácil, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e reflexão. Quando você começa a ver os desafios como chances de crescer, você se torna mais resiliente e mais capaz de enfrentar qualquer coisa que a vida coloque no seu caminho. O terceiro princípio estoico é a aceitação radical do presente. Os estoicos acreditam que o sofrimento surge quando resistimos à realidade. Se algo ruim acontece, lutar contra isso só aumenta a dor. Em vez disso, devemos aceitar o momento como ele é. Mas o que isso significa na prática? Vamos imaginar que você perdeu o emprego. Sua primeira reação pode ser de desespero e frustração. Você pode começar a pensar em todas as coisas que poderiam ter sido diferentes,
ou em como a situação é injusta. Mas ao fazer isso, você está resistindo à realidade. Em vez de aceitar o que aconteceu, você está lutando contra isso, o que só aumenta o seu sofrimento. A aceitação radical do presente não significa ser passivo ou conformado. Não significa que você deva desistir de procurar um novo emprego ou de melhorar sua situação. Pelo contrário, a aceitação é o primeiro passo para a ação. Quando você aceita a realidade como ela é, você pode começar a agir de maneira mais eficaz. Em vez de gastar energia lutando contra o que já aconteceu, você pode direcionar essa energia para encontrar soluções e oportunidades. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "Tudo o que acontece é como deveria ser." Isso não significa que tudo o que acontece é bom ou justo, mas sim que, no grande esquema das coisas, cada evento tem um propósito. Quando você aceita o presente, você se abre para aprender com ele e crescer a partir dele. A aceitação radical do presente também nos ajuda a viver com mais gratidão e apreço pelo momento atual. Muitas vezes, passamos tanto tempo preocupados com o futuro ou remoendo o passado que nos esquecemos de viver o presente. Mas o presente é o único momento que realmente existe. Quando você aceita o presente, você se conecta com a realidade e encontra uma paz que nada pode abalar. O quarto princípio estoico é sobre ver os obstáculos como oportunidades. Os estoicos acreditam que cada desafio é uma chance de crescer. Epicteto dizia: "O obstáculo é o caminho." Mas como podemos aplicar isso na prática? Vamos imaginar que você está enfrentando uma dificuldade no trabalho. Talvez você tenha recebido um projeto desafiador ou esteja lidando com um colega difícil. Sua primeira reação pode ser de frustração ou até mesmo de desânimo. Mas, se você parar para refletir, perceberá que essa situação é uma oportunidade para desenvolver novas habilidades e fortalecer sua resiliência. Os estoicos nos encorajam a encarar os obstáculos como oportunidades de crescimento. Em vez de ver um problema como algo negativo, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso me fortalecer? Essa mudança de perspectiva pode transformar uma situação difícil em uma experiência enriquecedora. Outro exemplo é o de uma doença ou lesão. Ninguém gosta de ficar doente ou machucado, mas essas situações podem ser oportunidades para praticar a paciência, a gratidão e a resiliência. Quando você enfrenta um desafio de saúde, você tem a chance de refletir sobre o valor da saúde e de apreciar as pequenas coisas da vida. Transformar obstáculos em oportunidades não é fácil, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática e reflexão. Quando você começa a ver os desafios como chances de crescer, você se torna mais resiliente e mais capaz de enfrentar qualquer coisa que a vida coloque no seu caminho. O quinto princípio estoico é a prática da gratidão. Em um mundo que sempre quer mais, os estoicos nos ensinam a valorizar o que já temos. Sêneca escreveu: "A verdadeira felicidade é apreciar o presente sem dependência ansiosa do futuro." Mas como podemos praticar a gratidão no dia a dia? Vamos começar com um exercício simples. Todas as noites, antes de dormir, reserve alguns minutos para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo grande, como a saúde da sua família, ou algo pequeno, como um café quente pela manhã. O importante é focar no que você tem, em vez de no que falta. A gratidão nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Em vez de nos concentrarmos nas coisas que não temos, passamos a valorizar as coisas que já temos. Isso nos traz uma sensação de plenitude e satisfação, mesmo em meio às dificuldades. Outro aspecto importante da gratidão é que ela nos conecta com o presente. Quando você pratica a gratidão, você se torna mais consciente das pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Você começa a perceber a beleza de um pôr do sol, o sabor de uma refeição caseira, o calor de um abraço. Essas pequenas coisas, quando valorizadas, podem trazer uma profunda sensação de felicidade e contentamento. A gratidão também nos ajuda a lidar melhor com as adversidades.
Quando você está passando por um momento difícil, lembrar das coisas pelas quais você é grato pode te dar força e esperança. A gratidão não elimina os problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los com mais resiliência e serenidade. O sexto princípio estoico é o memento mori, a lembrança de que a morte é inevitável. Pode parecer sombrio, mas os estoicos viam isso como uma ferramenta poderosa para viver com propósito. Quando você se lembra de que a vida é finita, passa a valorizar cada momento e a agir com mais intencionalidade. Vamos imaginar que você está procrastinando um projeto importante. Você sabe que precisa começar, mas continua adiando. Agora pense no memento mori. Se você soubesse que só tem mais um mês de vida, como você agiria? Provavelmente você deixaria de lado as distrações e se concentraria no que realmente importa. Essa é a essência do memento mori. Usar a consciência da mortalidade como um impulso para viver plenamente. Sêneca escreveu: "Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito." Quando você se lembra de que a vida é curta, você passa a valorizar cada momento e a agir com mais propósito. Você deixa de adiar seus sonhos e passa a persegui-los com determinação. O memento mori também nos ajuda a lidar melhor com as pequenas frustrações do dia a dia. Quando você está preso no trânsito ou enfrentando uma situação difícil, lembre-se de que, no grande esquema das coisas, isso é insignificante. A morte nos lembra do que realmente importa: viver de acordo com nossos valores e aproveitar cada momento. Praticar o memento mori não é sobre viver com medo da morte, mas sobre usar a consciência da mortalidade como um lembrete para viver com mais intencionalidade e gratidão. Quando você se lembra de que a vida é finita, você encontra a coragem para viver plenamente. O sétimo princípio estoico é sobre dominar suas emoções. Os estoicos não pregam a supressão das emoções, mas sim o controle sobre elas. Epicteto ensinou: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas." Mas como podemos aplicar isso na prática? Vamos imaginar que você está sentindo uma forte raiva. Sua primeira reação pode ser de explosão, de dizer coisas das quais você vai se arrepender depois. Mas se você parar para refletir, perceberá que a raiva é uma emoção que surge de uma interpretação. Algo aconteceu, e você interpretou isso como uma ofensa ou uma injustiça. Mas será que essa interpretação está correta? Os estoicos nos encorajam a questionar nossas emoções. Quando você sente raiva, tristeza ou medo, pause e pergunte-se: essa emoção está baseada em fatos ou em interpretações? Muitas vezes descobrimos que nossas emoções são exageradas ou desproporcionais à situação real. Outra técnica estoica para dominar as emoções é a prática da premeditação, dos males. Isso significa antecipar mentalmente as situações que podem te perturbar e se preparar para lidar com elas. Por exemplo, se você sabe que vai encontrar uma pessoa difícil, imagine como você vai reagir se ela te criticar ou te provocar. Ao se preparar mentalmente, você diminui o impacto emocional da situação. Dominar as emoções não significa se tornar uma pessoa fria ou insensível. Pelo contrário, significa desenvolver uma maior consciência emocional e uma maior capacidade de responder, em vez de reagir. Quando você domina suas emoções, você ganha poder sobre elas e se torna mais capaz de enfrentar qualquer desafio com serenidade e equilíbrio. O oitavo princípio estoico é viver em harmonia com a natureza. Para os estoicos, natureza não se refere apenas ao meio ambiente, mas também à natureza humana e ao universo como um todo. Viver em harmonia significa aceitar sua condição humana, seguir sua razão e entender que fazemos parte de algo maior. Vamos começar com a ideia de aceitar sua condição humana. Isso significa reconhecer que você é um ser imperfeito, sujeito a erros e limitações. Em vez de lutar contra isso, os estoicos nos encorajam a abraçar nossa humanidade e a aprender com nossos erros. Quando você aceita sua condição humana, você se torna mais compassivo consigo mesmo e com os outros. Outro aspecto importante de viver em harmonia com a natureza é seguir sua razão.
Os estoicos acreditam que a razão é a característica mais elevada do ser humano. Quando você age de acordo com a razão, você está vivendo em harmonia com sua natureza. Isso significa tomar decisões baseadas em valores como sabedoria, justiça, coragem e autocontrole, em vez de ser guiado por impulsos ou emoções descontroladas. Por fim, viver em harmonia com a natureza significa entender que fazemos parte de um todo maior. Marco Aurélio escreveu: "Tudo está interligado e cada coisa tem seu propósito." Quando você se vê como parte de um universo maior, você desenvolve um senso de conexão e pertencimento. Isso te ajuda a lidar melhor com as adversidades e a encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis. Viver em harmonia com a natureza é um convite para viver de maneira autêntica, alinhada com seus valores e consciente do seu lugar no mundo. Quando você vive em harmonia com a natureza, você encontra uma paz e uma serenidade que nada pode abalar. O nono princípio estoico é agir com virtude. Para os estoicos, a virtude é o maior bem. Ela se baseia em 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Mas o que isso significa na prática? Vamos começar com a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, de tomar decisões baseadas na razão e no entendimento. Quando você age com sabedoria, você evita os excessos e os extremos, buscando sempre o equilíbrio. A coragem é a capacidade de enfrentar os desafios com determinação e resiliência. Não se trata apenas de coragem física, mas também de coragem moral. É a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. A justiça é o compromisso com a equidade e o respeito pelos outros. Quando você age com justiça, você trata os outros com dignidade e compaixão, reconhecendo que todos somos parte da mesma humanidade. Por fim, o autocontrole é a capacidade de dominar seus impulsos e desejos. É a habilidade de resistir às tentações e de agir de acordo com seus valores, mesmo quando é difícil. Agir com virtude não é fácil, mas é o caminho para uma vida plena e significativa. Quando você age com virtude, você encontra uma paz e uma satisfação que nada pode abalar. Como Epicteto disse, a virtude é o único bem verdadeiro. O nono princípio estoico é agir com virtude. Para os estoicos, a virtude é o maior bem. Ela se baseia em 4 pilares: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Mas o que isso significa na prática? Vamos começar com a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, de tomar decisões baseadas na razão e no entendimento. Quando você age com sabedoria, você evita os excessos e os extremos, buscando sempre o equilíbrio. A coragem é a capacidade de enfrentar os desafios com determinação e resiliência. Não se trata apenas de coragem física, mas também de coragem moral. É a coragem de defender o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. A justiça é o compromisso com a equidade e o respeito pelos outros. Quando você age com justiça, você trata os outros com dignidade e compaixão, reconhecendo que todos somos parte da mesma humanidade. Por fim, o autocontrole é a capacidade de dominar seus impulsos e desejos. É a habilidade de resistir às tentações e de agir de acordo com seus valores, mesmo quando é difícil. Agir com virtude não é fácil, mas é o caminho para uma vida plena e significativa. Quando você age com virtude, você encontra uma paz e uma satisfação que nada pode abalar. Como Epicteto disse, a virtude é o único bem verdadeiro. O 10º princípio estoico é a simplicidade. Em um mundo cheio de distrações e excessos, os estoicos nos lembram que menos é mais. Simplifique sua vida, suas prioridades e seus desejos. Como Sêneca escreveu, a riqueza é a escravidão da alma. Mas como podemos aplicar isso na prática? Vamos começar com a ideia de simplificar suas prioridades. Em vez de tentar fazer tudo e ser tudo para todos,
Concentre-se no que realmente importa. Identifique seus valores e suas metas mais importantes e direcione sua energia para eles. Quando você simplifica suas prioridades, você encontra mais clareza e foco. Outro aspecto importante da simplicidade é o desapego material. Os estoicos acreditam que a riqueza e os bens materiais são indiferentes. Eles não são nem bons nem maus por si só, mas o apego excessivo a eles pode nos escravizar. Quando você se livra do supérfluo, você encontra espaço para o que realmente importa, a paz interior e a conexão com o essencial. A simplicidade também se aplica às suas relações e ao seu tempo. Em vez de se sobrecarregar com compromissos e obrigações, aprenda a dizer não e a priorizar o que realmente importa. Quando você simplifica sua vida, você encontra mais tempo e energia para se dedicar ao que realmente te traz felicidade e satisfação. A simplicidade é um convite para viver com mais intencionalidade e menos distração. Quando você simplifica sua vida, você encontra uma paz e uma serenidade que nada pode abalar. E assim chegamos ao final desta jornada pelos 12 princípios estoicos para uma transformação imediata na vida. Espero que essas lições de Epicteto e dos grandes filósofos estoicos tenham tocado seu coração e inspirado sua mente. Lembre-se, o estoicismo não é apenas uma filosofia, mas um modo de vida. Pratique esses princípios diariamente e veja como sua vida se transforma. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal Mente Estoica para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira força está dentro de você.